Bom dia, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço que você neste momento eleve juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, eu peço que neste momento o Senhor esteja alcançando a cada vida, a cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, esse devocional. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha estar derramando bênçãos sem medida sobre cada vida. Senhor, que a Tua proteção venha ser sobre cada um de nós. Senhor meu Deus, toca, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor. Mostra o quão grande é o Seu amor. Senhor Deus, de infinita misericórdia e graça, derrama sobre nós da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Capacita-nos, Senhor, no dia de hoje, Pai. Fortalece, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que estão se sentindo fracos nesta manhã, que venham se sentir fortalecidos no Senhor. Pai, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu podes todas as coisas, Tu podes mudar as circunstâncias, Tu podes trazer cura aos enfermos, Pai. Tu podes, Senhor, operar sinais e maravilhas através da vida do Senhor Jesus e através da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor Deus, então nesta manhã nós te pedimos, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco através da mensagem de hoje, Pai. Manifesta a Tua glória, a Tua presença, Pai. E que cada pessoa venha a ser tocada, impactada de forma sobrenatural pela Sua presença. Senhor meu Deus, envia os Seus anjos, Pai, guardando a nossa casa, guardando a nossa vida, guardando a nossa família. Senhor, é o que te pedimos, Pai, nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, então vamos estar abrindo aí na Carta aos Romanos, capítulo 11, ainda. O tema, o futuro de Israel. Vamos para o versículo 12, que diz assim: E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo aqui, dando continuidade ao devocional de ontem, então no versículo 11 diz assim: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. Então Paulo aqui está se referindo ao povo de Israel, né? Que a queda deles levou os gentios à salvação, porque o povo de Israel era o povo da promessa, né? Todas as bênçãos, tudo era para o povo de Israel. As promessas, a vinda do Messias era para o povo de Israel. Mas o povo de Israel rejeitou e não creu, né, no Senhor Jesus. Então, devido à queda, aqui Paulo se refere aqui do povo judeu, a salvação, através de Jesus Cristo, veio para os gentios. Lembrando que gentios eram todas as pessoas que não eram judeus, que não era da descendência de Judá. E ele continua no versículo 12 dizendo: E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, né, através da queda do povo da promessa, Jesus veio, o Salvador veio para o mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, né? Então, devido à diminuição do povo judeu, a riqueza veio para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, a plenitude aqui, a plenitude de Israel, então pode referir-se a um tempo quando muitos em Israel creram em Jesus Cristo como filho de Deus, como filho e Messias de Deus, trazendo bênçãos ainda maiores ao mundo. Então, a plenitude é o amor, é a graça, é a presença do Senhor Jesus.
Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo está falando aqui, né? Falando aqui aos gentios, falando, né, aos gentios que estavam ali na igreja de Roma, que enquanto ele fosse apóstolo dos gentios, né, iria ser glorificado o ministério dele, para ver se de alguma maneira ele possa incitar a emulação dos da carne e salvar alguns deles. Da minha carne, Paulo está se referindo aqui ao povo judeu, porque Paulo ele era judeu. Então ele está falando aqui da sua carne, da minha carne, né, da descendência dele, e salvar alguns de quem? Dos judeus. Então Paulo aqui ele pretendia, como foi pregado, como ele diz aqui, que ele era apóstolo dos judeus, mas ele pretendia com a pregação do evangelho alcançar também os seus, né, os da sua carne, né, ou pelo menos alguns deles, da sua descendência, do povo judeu, né, para que eles verdadeiramente alcançassem a plenitude de Cristo, para que eles alcançassem a salvação, crendo no Messias, crendo no Senhor Jesus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Então Paulo está falando aqui, se a rejeição, né, do povo judeu levou à reconciliação do mundo para com Deus, então qual seria a sua admissão, né? Senão a vida dentre os mortos. Então aqueles que estão mortos passam a ter vida, senão a vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então Paulo está fazendo aqui a menção, né, a uma árvore, e falando aqui da raiz, que se a raiz é santa, também os ramos o são. Então quem é a raiz? Paulo está se referindo aqui a Jesus Cristo e dizendo, né, comparando com uma árvore, e que se a raiz é santa, também os ramos o são, né? Então, se nós somos a igreja de Cristo e a raiz é santa, também nós que somos o ramos somos também. E diz aqui, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Paulo está aqui se referindo, né, que a raiz ela é santa, a raiz é Jesus, né, comparando a igreja de Cristo a uma árvore. Então também os ramos são. E falando que se alguns ramos foram quebrados. Então Paulo está se referindo ao povo judeu, né, que se dispersaram, né, da presença do Senhor Jesus, que não aceitaram o ministério de Cristo. Então, comparando como ramos que foram quebrados. E aqui, Paulo ele diz os ramos que foram enxertados em lugar daqueles que foram quebrados. Então, quem são esses ramos que foram enxertados em lugar daqueles que foram quebrados? O povo gentil. Então, aqui os ramos quebrados se referem ao povo judeu. E os ramos que foram enxertados nessa árvore, que é a árvore de Cristo, é o povo gentil, que foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, Paulo está comparando nós, quanto igreja de Cristo, com uma oliveira, né? E Paulo refere aqui que nesta oliveira, ao qual Jesus é a raiz, né? E a seiva é a unção, é o poder de Deus, que é o que nos traz vida e vida em abundância.
Então, alguns ramos foram quebrados, que era o quê? O povo judeu. Então, foram enxertados outros ramos, que ele refere aqui ao povo gentil. E esse povo, então, foi feito participante desta raiz e dessa seiva, ou seja, da raiz, que é Cristo, e da seiva, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, olha como Paulo aqui, ele faz menção da igreja de Cristo com uma árvore, com a oliveira. E diz mais no 18: não te glories contra os ramos, esse contra eles te gloriares. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, quem nos sustenta? Não somos nós que sustentamos a raiz, né? Mas a raiz é quem nos sustenta. Sustentas a raiz, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então somos sustentados. Paulo está se referindo aqui que nós, quanto igreja de Cristo, nós somos sustentados pela raiz. E a raiz é o Senhor Jesus. Amém? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu está em pé. Então Paulo aqui continua falando sobre os ramos que foram quebrados, se referindo ao povo judeu. E por que esses ramos foram quebrados, né? Foram quebrados e fomos enxertados, ou seja, o povo gentil foi enxertado nessa árvore, né? Na árvore de Cristo. E por que os ramos foram quebrados, se referindo ao povo judeu? Devido pela sua incredulidade foram quebrados. Então Paulo está dizendo aqui o motivo, o porquê esses ramos ao qual Paulo se compara ao povo judeu quebraram pela incredulidade, porque eles não creram em Cristo. E Cristo, ele é a raiz dessa grande árvore, né? Cristo é a raiz dessa grande oliveira, que é a igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. E Paulo, ele diz, né, que pela incredulidade do povo judeu, esses ramos foram quebrados. E tu estás em pé? Pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Então, Paulo aqui está falando, né, que nós estamos de pé pela fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é a nossa força. Se nós somos ramos e estamos fazendo parte dessa árvore, ao qual a raiz é Cristo, né? A qual o fundamento é Cristo, né? A seiva é a presença, é a unção, é o poder de Deus nas nossas vidas. E Paulo diz aqui, se nós estamos de pé, é pela fé no Senhor Jesus. Então, para que a gente não venha se ensoberbecer, né? Não te ensoberbeças, mas teme. Então, Paulo aqui está dizendo a necessidade de nós termos temor, né? Para que a gente venha permanecer nessa árvore, nessa oliveira, como ramos fortes, né? Para que não venhamos a ser quebrados, assim como o povo judeu, que foram ramos que foram quebrados devido ao quê? Devido à sua incredulidade. Então, que nessa manhã nós venhamos a entender, tá? que não sejamos incrédulos, assim como o povo de Israel foi. Comparando aqui, como Paulo compara, né? O povo de Israel como ramos de uma oliveira, que foram quebrados devido à sua incredulidade e que foram enxertados ali, o povo gentil, que não conhecia a Cristo, mas que passou a conhecer pela fé. Então, é a fé quem nos sustenta como ramos fortificados, né? A incredulidade, ela enfraquece, mas a fé, ela fortalece o ramo, né? A fé em quem? No Senhor Jesus, que é a raiz e é a seiva, ou seja, a presença dele, né? A glória, a unção, a Shekinah de Deus, né? É quem traz vitalidade, né? Que é a seiva da árvore, que traz vitalidade para as nossas vidas, através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você medite nessa palavra no dia de hoje. Tenha um dia grandemente abençoado. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.